Glória a Deus. Sábado que vem, irmãos, será o culto do Departamento da Música. E eu convido a todos os irmãos para estar com nós nesse grande culto. Livro de Provérbios, capítulo 3. Quero pedir para os meninos botar aqui no telão para nós. Capítulo 3 e versículo é o 9. Nós vamos estar lendo o 9 e o 10. Você que tem a sua Bíblia, acompanha aí na Bíblia. Você que quer acompanhar no telão ali, fique à vontade também. Nós vamos estar lendo esses dois versículos, aonde diz assim, ó. Quem achou aí, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Aleluia. Desocupe tuas mãos, erga ela para o céu e feche os teus olhos nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, diante da tua palavra, diante do teu povo, nós estamos nesta noite e convidamos ao Senhor para vir nesta noite trazer a nós o entendimento, a compreensão, a revelação da tua santa e bendita palavra nesta noite. Abençoa a todos aqui presentes, aqueles, Senhor Jesus Cristo, que tem vindo do seu lar. Que o Senhor traga nesta noite a compreensão e o entendimento e a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Curando os enfermos, abrindo as portas do céu e abençoando o Senhor a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tome teu assento nessa noite. Estou muito feliz pela irmã Seleni, primeira vez que ela dirigiu o culto aqui, né? Uma experiência que ela é uma irmã que trabalha na obra de Deus, e Deus tem colocado ela nesse lugar. E eu creio, irmãos, que é assim que Deus ele faz. Você sabia que eu estava lendo a Bíblia? E a gente sempre fala em ganhar almas, né? Só que a Bíblia diz assim, ó, Jesus ele mandou, orem para que Deus envie trabalhadores. Sabe, irmãos? Deus envie trabalhadores, porque a seara está madura e precisa trabalhadores, precisa ceifeiros. E muitas vezes a gente quer julgar que a gente quer ganhar alma para ter números na igreja. Para ter números, medir o ministério pastoral, o ministério da igreja, a força da igreja no número de almas. Mas não é, irmãos. A Bíblia diz, orem para que Deus envie trabalhadores. Então, cada um de vocês que está aqui, vocês estão aqui porque Deus chamou vocês para trabalhar na obra dele. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar nesta noite com o tema, uma questão de honra. Livro de Provérbios, capítulo 3, e versículo 9 e 10, diz, honra ao Senhor com os teus primeiros salários. Pode voltar no 9 ali para nós. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, nós temos ele como autor, o filho do rei Davi, que é Salomão. Salomão, ele escreveu 3 livros. O primeiro livro que Salomão escreveu foi o livro de Cantares de Salomão. É um livro que ele escreveu na sua juventude. O livro de Provérbios, Salomão escreveu na sua vida adulta. Mas o livro de Eclesiastes, que também é atribuído como escritor de Salomão, ele escreveu na sua velhice. Eclesiastes é um livro de sabedoria, um livro de experiência. Mas Provérbios, ele é um livro da vida adulta de Salomão. E como nós olhamos para o perfil de Salomão, nós olhamos para a característica dele, nós vemos que Salomão, ele é um jovem, que ele assume o trono após a morte do seu pai, e quando Deus aparece a ele em sonhos, Deus pergunta para Salomão, o que você quer que eu te dê? Qualquer coisa que Salomão pedisse a Deus, Deus daria a ele. E ele pediu a Deus, ele disse, Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento para conduzir o teu grande povo, porque como eu vou conduzir esta nação? Eu quero que o Senhor me dê graça para mim entrar dentro desse povo e para mim sair também da presença deles. E a Bíblia diz que aquele pedido, então, agradou o coração de Deus. E Deus disse, por que tu não me pediu riqueza? Por que tu não me pediu a morte dos teus inimigos? Vai ser te dada.
conhecimento, vai ser te dado sabedoria como a nenhum outro, e também te será dado riqueza como nenhum outro rei antes de ti. E a Bíblia diz que na época de Salomão, a prata, ela era como a poeira das ruas, sabe? As pessoas tropeçavam em pratas, ouro era em abundância, porque Deus prosperou e enriqueceu Salomão. Agora, se nós olharmos para o livro de Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 9, nós vemos que esse versículo 9 e 10 aqui que ele escreve para nós, ele é um versículo que Salomão ele tem propriedade para escrever isso. Entendeu? Salomão não ouviu alguém dizer alguma coisa sobre prosperar financeiramente, porque ele está ali escrevendo sobre prosperidade e ele tem experiência naquilo que ele está falando. A Bíblia diz que nenhuma parte da Escritura ela foi de particular elucidação. Homens, eles não escreveram simplesmente a Bíblia porque eles quiseram, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo instruiu eles para que eles escrevessem a Bíblia. Né? Então, toda a palavra que nós temos, né, na nossa mão, na Bíblia, ela é inspirada por Deus. E Salomão ele escreve, então, inspirado por Deus, para o povo, dizendo a eles: vocês querem ser abençoados? Vocês querem prosperar? Honrem a Deus. Honrem a Deus. Você sabe, irmãos, que honrar a Deus é um princípio, né? E esse princípio de honra, ele está condicionado, irmãos, em colocar Deus em primeiro lugar. Existem algumas promessas que elas não estão condicionadas a nós, né, a nossa obediência, mas esta promessa aqui, do versículo 9 e 10, ela está condicionada a nós obedecermos a Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Então os nossos lagares, eles se encheriam de vinho e os nossos celeiros transbordariam de sementes, porque nós estaríamos honrando a Deus e colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Glória a Deus. E quando se fala, irmãos, de primícias, eu estava estudando sobre o assunto, e a Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 26, e no versículo 1, Deus dá uma lei ali ao povo de Israel, dizendo a eles: quando vocês entrarem na terra prometida, que o Senhor vosso Deus vos dará, e quando lá vocês colherem os primeiros frutos daquela terra, vocês tragam o lugar aonde foi determinado, que era ao templo, e vocês apresentem ali ao sacerdote, e aquele sacerdote pegará aqueles frutos das mãos de vocês, e ele apresentará diante do Senhor como sendo uma oferta agradável a Deus. Então Salomão, quando ele fala sobre colocar Deus em primeiro lugar, honrar a Deus em primeiro, com os primeiros frutos, Salomão está dando para nós uma senha, ele está revelando para nós um segredo, para nós sermos abençoados, para nós sermos prósperos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Num casamento, irmãos, quando muitas vezes o marido coloca a esposa em último lugar, o casamento ele não perdura. Às vezes o marido corre, dá atenção para todo mundo. Se sobrar, ele dá atenção para a esposa, né? E às vezes não perdura, né? Assim também a esposa dá atenção para todo mundo, mas às vezes não dá atenção. E em primeiro lugar deve se tratar bem, né, a sua esposa, o seu esposo, a sua família. Depois, se sobrar tempo, você trata os outros, claro, com educação, né? Trata bem. Mas às vezes, irmãos, quando você coloca então Deus em último plano, o que tu acha que Deus vai fazer? O amor é recíproco, né? Então Deus ele vai também te colocar em último lugar. Entendeu? Deus, eu não tenho tempo para o Senhor, se sobrar tempo hoje eu vou no culto, se sobrar tempo eu vou ensaiar, se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia, se sobrar tempo eu vou orar, se sobrar tempo eu vou participar de um culto, se sobrar tempo eu vou louvar ao Senhor. E aí Deus disse: se sobrar tempo eu vou te abençoar. Entendeu? Essa promessa ela está condicionada. Então, honra o Senhor com as primícias da toda a tua renda, da tua fazenda, e então se encherão os teus celeiros
de semente, e os teus lagares transbordarão de vinho. Quando Salomão escreveu isso aqui, nós não estávamos, irmãos, numa época de existir empresas de calçado ou outras empresas. Naquela época era frutos, né, plantações que existia. Então, ali ele diz, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. O que ele está dizendo ali? Você paga a internet, você paga a luz, você faz o teu rancho, você paga o vendedor da rua, né? Você paga outras coisas. Se sobrar, eu vou dar o dízimo. Se sobrar, eu levo uma oferta. Você está colocando Deus em primeiro lugar? Aí Deus diz, se sobrar, eu te abençoo. Se sobrar, eu vou te dar. Então, uma questão de honra, irmãos, coloque Deus em primeiro lugar, é um segredo que Salomão está dizendo ali para nós. Essa bênção, da prosperidade da bênção, ela está condicionada. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Significa o quê? Entrou o teu pagamento no final do mês, a primeira parte, o que você vai fazer? Você vai separar, você vai colocar a parte e no próximo culto você vai levar aonde? Ao lugar que Deus determinou, que é ao templo do Senhor. Apresentará ao Senhor e o sacerdote apresentará aquela oferta ao Senhor, em teu favor. E Deus, irmãos, Ele então promete te abençoar. Todo o restante do seu salário vai ser abençoado. Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Quando nós, irmãos, olhamos para o livro de Malaquias, eu quero ler aqui para os irmãos, Malaquias capítulo 1, e no versículo 6 a Bíblia diz assim, ó, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? A vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas perguntais em que nós desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado nisto? Que dizeis? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego, para o sacrificardes, não é isso mal? E se isso não é mal, ora, apresenta-o ao governador, terá ele prazer em ti, e te será favorável o que o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Agora suplicai a Deus, para que se compadeça de nós, com tal oferta, da vossa mão, aceitaria ele vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá houvesse entre vós quem fechasse as portas para que não estendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. O que Deus está falando aqui, irmãos? Na época do profeta Malaquias, o povo, não é que eles não tinham um cabrito são. Não é que eles não tinham um bezerro gordo lá no seu curral para trazer à casa do Senhor. Mas eles pegavam o manco, eles pegavam o cego, aquele que estava quase morrendo, e eles diziam, não, vamos levar no templo. E aí, ali o Senhor levanta o profeta dizendo, então, vocês desprezam a minha mesa. Vocês desprezam o meu templo. Vocês profanam o meu altar. Porque, pega isso, você acha que isso é bom? Vai e oferece o governador então. Vai lá, dá um cabrito cego lá para ele, manco, vai lá ver. Vê qual é a recompensa que ele vai te dar. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai e se eu sou senhor, aonde está a sua honra para comigo? Então o tema da minha pregação nessa noite é uma questão de honra. Glória a Deus. O que Deus ele quer, irmãos, não é o nosso dinheiro. Não me entenda mal, o pastor não está aqui dizendo que você tem que dar o teu dinheiro, não. O que eu quero que você entenda aqui nesta noite é que Deus, ele merece ser honrado na tua vida.
Aqueles primeiros minutos da manhã, aquelas primeiras horas do dia, aquele primeiro dia da semana, que é o domingo, Deus, ele merece aquilo. Eu tenho vindo, irmãos, durante vários anos, todos os domingos de manhã, eu tenho tentado estar aqui. Tem alguns que eu não consigo, mas porque eu tenho em mente que eu quero honrar a Deus no primeiro dia da semana. Deus, o primeiro dia é o domingo, e o primeiro dia eu quero estar na tua casa, eu quero estar ali orando, das 8 às 9 eu estou aqui nos domingos de manhã, orando a Deus, porque eu quero honrar a Deus, dando a Ele o primeiro, as primícias, as primeiras horas da manhã. Sabe, irmãos, a gente corre muito durante o dia, de um lado para o outro, trabalha e faz um monte de coisa. E se sobrar tempo, a gente só dobra os joelhos na beira da cama e diz, obrigado, Jesus, por esse dia, e já deita na cama ali dormindo, porque está cansado, né? Mas se você levantar de manhã e dizer, Deus, eu vou hoje ter um dia puxado, um dia de trabalho, um dia onde vai acontecer várias coisas, eu quero dar ao Senhor Jesus esse dia, que o Senhor vá na minha frente, tudo que eu fizer durante esse dia, Senhor, que seja o Senhor estando na minha frente. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 4, e no versículo 4 também, a Bíblia fala de dois homens, eles eram irmãos, e eles foram ofertar a Deus. A Bíblia diz que Caim, ao cabo dos dias, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primeiros frutos das suas ovelhas e da gordura delas, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Algumas pessoas dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era semente e aceitou a oferta de Abel porque era animais, era ovelha. Não é por isso. E sabe, amados, que antes de Deus ele aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Lembra de Jó, quando Jó ele foi orar pelos seus amigos? Os amigos de Jó foram orar a Deus e Deus disse para aqueles amigos, disse para eles, da mão de vocês eu não aceito sacrifício. Agora vão e peço ao meu servo Jó que ele ore por vocês, da mão dele eu aceito. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Entendeu? Então quando Caim ele traz ali da semente, ele traz uma oferta ao Senhor. A Bíblia não fala do tamanho da oferta, não fala do valor da oferta, mas diz que Caim pegou das suas sementes, das suas plantações e trouxe ao altar do Senhor. E Abel, ele pegou, agora vamos ler o versículo 4 de novo, para você ver a oferta de Abel, como que ela foi. Gênesis 4:4 diz assim, ó, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e então atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Entendeu? Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque ele não deu a Deus aquilo que era primícia. Não deu a Deus a honra. Mas Abel, Deus recebeu de Abel, porque Abel, ele deu a primícia. Ele deu os primeiros frutos do seu rebanho, as primeiras matanças, quem sabe ali as primeiras gorduras, ele deu a Deus. E o que eu quero que você entenda nessa noite é um segredo. Coloque Deus em primeiro lugar, que Deus te colocará também em primeiro na lista. Glória a Deus, aleluia. Honre a Deus. Honre a Deus no teu dia a dia. Diga, não, eu vou priorizar a obra do Senhor. Sabe por que eu estou pregando essa palavra, irmãos? Nessa semana nós encerramos uma manhã de oração aqui na igreja. Todos os dias, das 5 da manhã até as 7 da manhã, nós estamos orando aqui. Eu, irmão Edio. E nesta última semana nós fizemos uma oração com um tema de Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 6, sobre a solicitude pela vossa vida, as preocupações com o dia de amanhã. O Senhor fala dizendo, nem Salomão, ele se vestiu como Deus veste essas plantas do campo.
As aves do céu, elas não recolhem celeiro, elas não cortam, elas não fiam, elas não trabalham, mas assim o Senhor dá para elas o sustento todos os dias. Quanto mais a vós, homens de pouca fé, Deus cuidará de vocês, Deus cuidará do dia de amanhã de vocês. Glória a Deus. Sabe, amados? Lembra de Ananias e Safira? Venderam as suas propriedades, trouxeram ao altar do Senhor. A Bíblia diz que era um terreno, era uma área de terra, e era uma grande oferta. Mas por que Deus não recebeu a oferta deles, irmãos? Porque era uma oferta que não era uma primícia, não era de coração. Eles reservaram uma parte e eles queriam a recompensa, eles queriam a glória dos homens, eles queriam ser igual aos demais. Mas eles queriam enganar ao Espírito Santo. E Pedro disse, se você ficasse com a tua propriedade, era tua, tu não precisava vender. Agora tu veio brincar com as coisas de Deus aqui, olha aí o que aconteceu. A Bíblia diz, irmãos, que aquele casal caiu morto ali na presença do apóstolo Pedro, porque ele brincou com as coisas de Deus. Então as coisas de Deus, celeiros de semente e os teus lagares de vinho. Quando nós, irmãos, olhamos para Mateus 6:33, o Senhor diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu conheço pessoas, irmãos, que trabalham em 2 lugares. Eles não têm tempo para Deus. Eles não têm tempo para vir na igreja, não têm tempo para servir a Deus. Porque eles têm que ganhar, eles têm que progredir, eles têm que construir, eles têm que correr atrás. Só que se nós, irmãos, já nascemos de novo, eu estava escutando um pastor hoje dizendo assim, ó, se tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que correr atrás, eu tenho que batalhar. Mas se o teu emprego te afasta de Deus, não é de Deus, irmão. Ah, pastor, mas como que eu vou sustentar minha casa? O que nós precisamos muitas vezes, irmãos, é uma organização na nossa vida financeira. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos ter um controle rígido sobre a nossa área financeira e não sair comprando aí, né, seguidamente. Quem sabe, alguns de nós recebemos aí ofertas de cartão de crédito, recebemos aí oferta, tem tanto liberado, tem tanto para ti, venha comprar, né? E muitas vezes tu não resiste a essa tentação e tu acaba entrando numa bola de neve. E muitas vezes você ganha R$1.000, mas você gasta para 2, 3, e aí você não tem tempo para as coisas de Deus, porque você não levou a sério a tua organização financeira. E aí você diz, mas eu estou sendo dizimista, eu estou sendo fiel, e por que Deus não me prospera? Muitas vezes, irmãos, é uma questão de organização na nossa questão financeira. Nós precisamos ser organizados, nós precisamos levar a sério as nossas questão financeira, e aí nós vamos ter a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E a minha pergunta para você nessa noite, como está a tua vida? Você tem honrado a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Louvado é o teu nome. Essa semana nós estivemos aqui no Arroio da Bica, numa casa ali, e o irmão ali, ele é pedreiro, e ele contando que ele foi ajudar a fazer uma casa, e quando eles estavam fazendo o alicerce da casa, estavam com os alicerces todo pronto para fazer a viga em cima, eles bateram o esquadro e ficou 20 centímetros fora do esquadro o alicerce daquela casa. Ele disse que eles tiveram que desmanchar todo o alicerce e fazer de novo. Por que eles fizeram isso? Porque o fundamento da casa, quando ela começa, o começo, quando ela chegar em cima, se ela começar certo, quando ela chegar em cima, ela vai ser uma boa construção. Então, as primícias, o começo, sabe, irmãos? Tudo que você começa certo, no final dá certo. Não queira cortar caminho, né? Dizer, eu vou pular uma etapa, eu vou pular um processo, eu não quero passar por isso aqui. E muitas vezes, no final, você vai ver que, né, tinha que ter começado certo. Então, dê a Deus as tuas primícias. Dê a Deus no teu dia a dia, né? Os teus primeiros minutos da manhã, as tuas primeiras horas. Coloque Deus em primeiro lugar, priorize Deus. É isso que Deus está falando. Salomão diz, honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Às vezes, irmãos, esse dia eu estava falando com o irmão e ele disse, pastor, eu estava dizimando só do meu salário, onde eu trabalho de carteira assinada, e eu faço uns serviços por fora e eu não estava dizimando daquilo.
E aí o Espírito Santo falou comigo e eu comecei também a dar o dízimo daquele outro que eu fazia por fora. E Deus abençoou esse irmão, irmãos. E então, de toda a tua renda, significa o quê? Às vezes eu vou dizimar de tudo que Deus colocar na minha mão. Eu vou honrar a Deus com aquilo. E há uma promessa nisso, irmãos. Isso é bíblico, não é o pastor que está falando. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Coloque-se em pé nessa noite. Aleluia. Eu quero honrar a Deus. Eu quero dar o meu melhor para Deus. Aleluia. Como que você tem servido a Deus? Você tem dado sobras? Você tem dado o pior, quem sabe? Mas nessa noite Deus ele está falando que Ele precisa de pessoas que deem o melhor para Ele. Sirva o Senhor, honre Ele como Ele merece. Se Ele é Senhor da tua vida, se Ele é teu Pai, Ele merece honra. Se Ele é teu Senhor, Ele merece honra. Honra Ele, não só na questão financeira, mas na tua fidelidade, na tua santidade, na tua obediência à palavra de Deus. Sirva a Deus de uma forma de você honrar a Deus. Às vezes as pessoas podem dizer, mas por que você se veste assim? Você vai dizer, porque eu quero agradar a Deus, eu quero honrar a Deus. Por que você anda assim? Por que você vai todos os dias nos cultos? É porque eu quero honrar a Deus, é por isso que eu vou no culto. Não é uma obrigação, não é porque o pastor disse que eu tenho que estar lá, não. É porque eu quero colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, na minha família. É disso que eu estou falando para você nessa noite. Uma questão de honra. A Bíblia fala muito sobre honra, irmãos. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem os teus dias sobre a face da terra, e seja de longos dias. Aleluia, honre a Deus. Honre as vossas autoridades que estão ali investidas de poder, porque nenhuma autoridade ela é posta que não venha de Deus. Honre a tua autoridade, honre o teu pai, honre a tua mãe, honre a polícia, honre o advogado, o juiz, honre quem é o teu líder lá na tua empresa, quem é o teu supervisor lá, honre o teu pastor, honre o teu líder na igreja, honre o teu obreiro, honre ao Senhor, aleluia. E nessa noite eu quero cantar um cântico aqui com os músicos, eles vão estar adorando a Deus, e eu quero abrir esse altar, eu quero que você venha aqui à frente nesta noite, e você venha no teu coração dizendo, eu quero honrar a Deus, ainda mais já do que eu já tenho honrado. Eu quero dizer a Deus que Ele vai continuar sendo o primeiro na minha vida, a minha prioridade, e eu quero honrar Ele em todas as áreas da minha vida ainda mais. Aonde está você nessa noite? Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu honro os que me honram. Aleluia! Eli deixou os filhos dele vir profanar o templo do Senhor na porta. Ele não respeitou o templo do Senhor. Os filhos dele desprezavam o altar do Senhor. Os filhos de Eli, eles desonraram a Deus. E Deus disse, não, eu não vou honrar esses homens profanos. Eu só honro aqueles que me honram. Você quer ser honrado por Deus? Não busque honra de homens, não busque reconhecimento humano, mas honre a Deus. Honre a Deus com tudo que você tem. E Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te honrar. Ele vela pela sua palavra. Ele vai te honrar. Aleluia. Minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração, Aleluia. passam de canções. Glória a Deus. Palavras repetidas. Aleluia. Vem nesta noite, Deus. E ser honrado, Deus, na tua igreja. Senhor, Ser honrado, Senhor, na vida do teu povo, Senhor. Honras, honra ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Aleluia.
e até a minha adoração já não passa de canções. Palavra Oh, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida do Rafael, ó Pai. Que ele possa te honrar e construir a sua vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia.